Olá, amigos! Esse é o 9º vídeo dos comentários do livro O Atma Bodha. Então, vamos à leitura do Sloka 6 e, posteriormente, alguns comentários. O mundo de Sansara, cheio de apegos, aversões e dualidades, é como um sonho. Parece ser real tanto tempo quanto nos mantenhamos dormindo, mas apresenta-se como irreal ao despertar. O termo karma sugere a presença de um futuro na ação que se realiza em um instante qualquer. Geralmente, o ser humano projeta-se ao futuro buscando o fruto da ação que cotidianamente realiza. Uma ação realizada gera karma, ou seja, cria relação com a consequência, quando esta ação física ou mental se realiza com desejo de fruto e com sentido egoísta. Quando falamos de sentido egoístico, nos referimos à sua aceitação cognitiva e não ética, ou seja, com a presunção de que exista sentido de individualidade e de ser proprietário ao se realizar a ação. O que o karma transpõe da ação para sua consequência é um enredo egóico, o ato de realizar uma ação e projetar uma meta nos projeta na própria meta. Assim como o eu deixa uma pegada histórica de si mesmo no passado, igualmente o karma gera a pegada de eu para o futuro. A consequência mais interessante do karma é a contínua permanência de sentido de eu. Assim, o eu do passado se prende com o do futuro, criando o encadeamento da individualidade. Nós vemos como sendo indivíduos contínuos, porque mentalmente somos o resultado de nossos próprios anseios. A consequência do karma é a crença mental de que o eu é uma continuidade. Quando o corpo morre e se decompõe em seus elementos essenciais, a ideia de eu permanece na mente, fração que não se decompõe devido à sua natureza sutil. A morte se parece ao sonho, razão pela qual, na mitologia grega, se atribuía um parentesco de irmãos a Hipnos e Thanatos, sonho e morte, respectivamente. As tendências inacabadas existentes na mente obrigam a que a entidade sutil mental seja impelida a tomar novamente um corpo físico com o propósito de experimentar as consequências dos anseios originados previamente em vidas passadas. No final, ocorre algo paradoxo. O karma induz as forças da natureza a agir construindo um veículo físico adequado aos anseios prévios, mas quando eles se saturam, por sua vez, mais geram a si próprios. Assim, a vivência karma induz a aparição de novos, algo que se converte em um ciclo vicioso. Finalmente, o eu aparece nascendo e morrendo uma vez atrás da outra, impulsionando pelas tendências, pelos anseios, pelos desejos não concluídos de vida após vida. A este movimento cíclico, ininterrupto de nascimento e morte, geralmente chama-se de Sansara e se representa como uma roda que gira sem parar através do tempo. Nos slokas anteriores, apresentamos que a mente funciona produzindo inúmeras simetrias baseadas nas múltiplas informações que constituem cada evento conhecido. A mente está sujeita a perceber nomes e formas, compará-las e emitir julgamento de valor quando há coincidências com alguns conceitos de memória. No entanto, cabe questionar se as probabilidades de que a mente assuma uma forma ou um nome específico são infinitas. Por que experimentamos percepções humanas tão parecidas? Se a realidade é um incessante e ilimitado oceano de probabilidades mentais,
como percebemos coisas tão semelhantes em condições que podem ser tão diversas? A resposta é apresentada pelo fato de que a percepção dos seres humanos está condicionada pelo seu karma individual e pelo karma coletivo. A coletivização do karma faz com que seja permitida a simetria associada às experiências semelhantes. Devido a isso, todos veem um mundo sob determinados parâmetros comuns. O karma individual da estrutura e forma ao corpo, a qualidade e condições ao sentido e órgãos em funcionamento, e a mente e a forma específica da ação emocional e mental. O karma coletivo outorga reações grupais que determinam a estrutura física e mental, junto com todos aqueles comportamentos em situações coletivas ao nível de família, raça, cidade, país, etc. O parada karma, ou seja, o conjunto de ações e consequências que se desenvolve ao longo da vida, desde o nascimento até a morte, pode apresentar-se como individual ou coletivo, tal como se explicou no parágrafo anterior. O karma parada estabelece certo grau de denominadores comuns em nossos sistemas físicos, enraizados na presença da genética e nas condutas coletivas, mediante costumes grupais. Estamos programados para responder sob simetrias de conduta que são semelhantes e por isso vemos o mundo de forma parecida, pois o parâmetro sob os que se configuram nosso corpo físico, energético e mental são altamente semelhantes em função do karma parada karma, estabelecido antes do momento de nascer. Nossas respostas físicas e mentais às ações cotidianas que realizamos estão sempre sujeitas aos condicionamentos genéticos e culturais, que assumimos como válidos em função de nossas próprias tendências inatas. Vemos a dor de uma maneira e encaramos a felicidade de outra, também pessoal. Nós somos livres de reagir. Nossas tendências, nossos sankaras, nos obrigam a interpretar o mundo de uma maneira peculiar. Por isso, o samsara, como a roda de morte e nascimento, é o final da dualidade. Um universo sempre em mudança, em evolução, que tende a um aperfeiçoamento ainda desconhecido. Nele é apenas possível mover-se entre os opostos de prazer e dor. Estar submergido nessa contínua mudança, sem poder encontrar uma solução a essa impermanência, é como dormir, sem notar que o universo onírico apenas existe na mente do sonhador. Enquanto o sonho da dualidade perdurar, graças à ignorância do indivíduo, o universo se vê como real graças à Maya. Tal como os eventos do sonho, eles aparecem como sendo reais, para quem dorme. No entanto, basta uma correta cognição para revelar o mistério da ilusão e do sonho. Basta despertar para a vigília ou semelhante experimentar a não dualidade, para notar que o universo não são frações, mas sim um contínuo infinito de realidades simultâneas e onipresentes. Então, um resumo agora em questão do karma, fazendo um pequeno resumo. Quando esse sentido de eu opera na vida do indivíduo, ele se sente o fazedor das ações, mas essas ações são baseadas na sua ignorância. Então, as suas buscas são sempre baseadas nesse senso de eu existindo, como separado que realiza ações para obter resultados que vão sempre de encontro às suas necessidades, às suas preferências, tentando sempre obter o controle dos resultados dessas ações. Então, o indivíduo ele vive projetando seus desejos, através das ações, e que essas ações vão acabar fortalecendo as suas crenças, os aspectos negativos e positivos
do seu campo mental e emocional. Agora, porque ele considera essa entidade como individual, ele passa a gerar karma, que é a ação surgida da ignorância, né? Como toda ação resulta causa e efeito, o indivíduo vai experienciar o mundo a partir do seu parada karma, ou seja, do seu campo de ação, né? De seu campo existencial, onde as situações para ele podem ser agradáveis ou desagradáveis. E se elas vão ser agradáveis ou desagradáveis, vai depender não só do karma individual, como coletivo, né? O karma coletivo é que forma o karma individual. Um está junto com o outro. Então, é importante entender que as situações, as experiências que se apresentam na vida da pessoa é resultado de ações passadas. São os frutos das sementes plantadas no passado. Então, todas as sementes que plantamos através de nossas ações irão germinar. E em algum momento elas vão frutificar, ou nesta vida ou em outras vidas. E esse tipo de karma é chamado de Sanchita Karma, que é o resultado da maneira de como respondemos às experiências do passado. E que agora essas tendências construídas no passado vão persuadir, vão condicionar a nossa maneira de pensar e de agir de forma a responder às experiências do nosso campo atual. A maneira como vamos responder às experiências vai depender dessa tendência enraizada no subconsciente, no corpo causal, que são características próprias de cada um, que vai modelar, né, vai induzir a maneira que responderemos às situações, às experiências. Então, esse conjunto de tendências, ele transmigra do corpo causal para o corpo sutil e impulsiona as nossas ações. E a maneira como reagiremos, respondendo às experiências do campo, é chamado de Agni Karma. Agora, como é que o indivíduo responde ao seu karma individual e coletivo? Ele vai sempre responder de maneira dependente do que herdou do ambiente passado, tanto de forma biológica como dos aspectos culturais. As tendências e hábitos vão modelar a sua maneira de agir e vai impulsionar o indivíduo a agir conforme as suas necessidades, conforme as suas preferências, que são características próprias de cada um, que são adquiridas na construção do eu individualizado e que vai interpretar as suas experiências de modo particular, distinto de cada um, tá? Então o indivíduo ele recebe várias heranças, né, coletivas, da família, da religião, da profissão, dos amigos, da nação, do planeta, enfim, de todo esse campo, essas heranças energéticas vai formar uma egrégora e que fará parte da programação criada pela lei do karma. Ou seja, essa egrégora é a força que vai permitir o funcionamento correto, justo e mais adequado quando na formação do seu parada karma, que é preparado antes do indivíduo nascer, antes do nascimento físico, né? Então, essa egrégora, ela é uma força, né? É uma malha magnética que envolve o indivíduo de tal maneira que o mantém atraído, né, dentro desse campo gravitacional, induzindo-o a ficar sob determinadas influências
ou induzindo a um determinado comportamento simétrico. Então, a programação de cada jiva, né, de cada indivíduo que ele recebe, ele forma o karma individual. Então, esse karma, ele será favorável ou desfavorável dependendo do entrelaçamento dos vários tipos de karma coletivo. Se vai haver compatibilidade ou não, né? Então, quando não há essa compatibilidade, então ele vai sofrer nessa ação, nessa experiência que se apresenta. Então, é importante perceber que o karma individual, ele é moldado sempre com dependência, né, com o entrelaçamento do karma coletivo, porque não há um sem o outro. Porque o indivíduo ele se relaciona, né, ele se interage de forma coletiva. Então, a lei, o karma individual, ele corresponde ao campo do seu karma coletivo. Então, a lei que rege o karma em todos os seres, ela é infalível, ela é justa. E ela ajusta o efeito, a causa, de forma inteligente, modelando, né, moldando as suas experiências em toda a sua totalidade. Para finalizar, os Vedas, ele nos alerta que podemos produzir uma nova reprogramação, né, no nosso subconsciente e modificar as nossas tendências, as nossas preferências. E aí nós podemos mudar a nossa maneira de responder ao campo, ao ambiente, às experiências de forma mais consciente, harmoniosa, mais positiva, né? E assim nós vamos mudar as nossas vasanas, né? Essas tendências, esses condicionamentos, pois elas é que criam as nossas experiências futuras. Quando nos tornamos conscientes de todo esse processo, que é um círculo de causa e efeito, que fica se repetindo de vida após vidas, somos capazes de perceber essas vasanas desagradáveis, né, que nos impulsionam a agir, criando situações desfavoráveis e desequilibrando o nosso corpo mental e emocional, e até o físico. Então, podemos de forma consciente mudar a maneira de como reagiremos às situações vindouras. E isso é mudar o Agni Karma, tá? Se aperfeiçoamos e transformamos as nossas ações de forma positiva, e se por trás dessas ações houver uma intenção positiva, construtiva, altruísta, então transformaremos o nosso Parada Karma, né? Nosso campo de ação, né? Esse campo existencial, né? Ele se tornará um campo mais agradável, mais equilibrado e com mais méritos. Somente quando a gente coloca de forma consciente o que essas vasanas nos impulsionam a fazer, que são as tendências, esses condicionamentos, a gente pode mudar o hábito, né? O hábito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. Então, a maneira de reagir às experiências não vai mais ficar sobre o domínio, né, de Maya, ou seja, o domínio dessas vasanas, né, que acaba influenciando, né, impelindo nós a agir de maneira condicionada que condicionamos no passado. Então, o autoconhecimento é a ferramenta que pode ajudar o Jiva, né, o indivíduo, a eliminar essas tendências e reagir às experiências de forma negativa, né, possibilitando que o seu Parada Karma se modifique, né, amenizando e eliminando essas tendências kármicas geradas no passado e que nos traz um campo desagradável, desconfortável, inadequado, e a gente acaba sofrendo com isso. Então, é isso.
No próximo vídeo veremos o Sloka 7, que aborda o Sansara, né? Como o Sansara se manifesta. Gratidão a todos pela escuta atenta, bom estudo e namastê.